Olá! O que uma árvore, uma planta, tem a ver com a sua prosperidade financeira? Hein? Muito bem, eu vou fazer essa analogia e vou explicar direitinho em seguida. Antes disso, eu te convido então para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e também me siga no Instagram, no Telegram, conheça a página do blog Sampaio Sucesso Financeiro e o meu curso de Finanças Pessoais. Nesse momento, até o final do mês, em menos de 2 semanas, estamos em janeiro, hoje dia 22 de janeiro, tem 20% de desconto, tá? Então veja lá o link que está na descrição desse vídeo aí. Muito bem, o que tem então nessa analogia de uma planta, de uma árvore, com as suas finanças, com a sua riqueza, com o estado de construção de riqueza, prosperidade? O que isso tem a ver com a sua vida financeira? Bom, uma árvore tem um propósito pela natureza definido, um propósito de vida, tem uma razão de ser, uma coisa clara que vai fazer com que ela siga um processo. Isso é bem definido, que é prosperar. Prosperar dentro da programação que ela tem naturalmente. Tá? E que começa basicamente com uma semente. Então, no seu caso, em termos de finanças, qual é a semente financeira que você tem? Qual o seu propósito financeiro? Qual a casa que você quer morar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, 10 anos? Quanto que você quer estar ganhando daqui a 1 ano? Qual a sua renda principal? Qual é o seu projeto de vida financeiro? O que você pretende dentro de 1 ano ter de reserva de emergência, de reserva para quando você tiver os seus 50 anos, 60 anos? Este é um propósito. Sem um propósito, você terá muita sorte se chegar a esses objetivos. Diferente, claro, de um processo da natureza. Esse é um processo que nós temos o livre-arbítrio e precisamos construir. Então, o propósito. A árvore, então, a partir da semente, tá? Ela cria raízes, as raízes se ramificam, ela depois cria um caule, esse caule cresce, as folhas vêm, geram frutos, e esse é um processo que leva ao estado final de prosperidade, de frutos, novas sementes e a multiplicação. Bom, isso é um processo organizado, etapa por etapa, parte a parte. Então, essa é uma árvore. No caso das finanças, a organização é a mesma coisa. Você precisa de organização, porque nós temos o estado de fazer dinheiro, de gastar dinheiro, e depois temos que fazer com que, nessa sequência, ele crie raízes, que de alguma forma se cresça, se multiplique, que gere novas sementes e que essas sementes continuem se multiplicando. Bom, então, no meu curso, por exemplo, de finanças, a primeira coisa e a parte mais forte é a organização. É a organização daquilo que seja essas raízes, ou seja, de você ter o controle daquilo que você gasta, você ter a disciplina de economizar, a disciplina de investir em determinado momento, nas etapas que precisam acontecer, as metas bem definidas, por exemplo, o modelo SMART que eu ensino. Tá? O modelo SMART são 5 passos. Você tem que ter isso definido especificamente, você tem que medir. Por exemplo, se você quer ter uma economia de R$ 1.200 em 12 meses, você vai guardar R$ 100 por mês e você vai medir olhando em 6 meses se você chegou à metade disso. Então, essa é uma forma de olhar a caminhada. Então, você tem que ser específico, dizer o que você quer, você tem que medir, você tem que ter algo alcançável, que você sabe que está dentro do caminho, que você não tem nada mirabolante, tá aí nesse seu projeto, que você seja realizado, ou seja, algo que não é algo assim fantasioso e que tenha um tempo para acontecer. Então, a meta, feita dessa forma, com a disciplina, com a organização, você está fazendo essa aproximação com o processo natural, tá? O processo natural que leva à prosperidade. No caso, financeiramente, é aquele tamanho e aquela condição que cada um vai fazer, tá? Se você tem dívida, por exemplo, você tem uma situação que você tem que ver as causas das dívidas e você tem que tratar elas antes que ela domine ou contamine essa sua planta financeira, por exemplo. Tá? Então, isso é também uma questão de organização. E por isso é importante você ter um método, saber que tem etapas e saber, então, ter o controle de que isso precisa de um controle. Bom, o que mais? Bom, as etapas, então, são fundamentais. No caso da planta, tem todas essas. Ela acredita que esse processo leva um determinado tempo, que cada parte acredita, entre aspas, porque a natureza dela permite isso. No caso das pessoas, no seu caso, no caso de todos nós, é que nós precisamos ter a disciplina, a paciência e acreditar nesse processo de construção.
que você pensa em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e você enquadra tudo isso dentro de uma etapa de acontecimento. Você não pode querer, por exemplo, algo que leve 5 anos aconteça em 1 mês. Tá? Isso não é viável e é ante a natureza, ante o processo. Então são etapas de construção. Bom, basicamente essa é a analogia, tá? E concluindo então essa história, essa comparação, basicamente então o que nós vimos? A ideia é que sem uma organização, um plano, metas e etapas assim de um controle financeiro, para o controle financeiro, o dinheiro termina desaparecendo, os gastos terminam sendo superiores ao seu dinheiro recebido, você não tem então um propósito de vida, um objetivo claro, e a desorganização ela faz com que os projetos se percam e que a grande maioria, infelizmente, das pessoas não consigam chegar ao estado de riqueza e de prosperidade. Então, esse é o principal ponto. Tá? Então, essa é a comparação em relação a uma coisa banal, aparentemente, uma árvore, uma planta, um pé de feijão, tá? Um pé de abacate, enfim, não importa. Essa comparação tem a ver com o mundo financeiro que nós vivemos. Tá? Então, levando para o lado das finanças, você pode romper com qualquer padrão que esteja fora do que eu estou falando, do ponto de vista da organização financeira e que comprometa a riqueza e a prosperidade, fazendo então um modelo, como eu ensino no curso de finanças, que parte do princípio de organiza, tá? Defina objetivo, trabalha em cima, cria um processo de investimento com multiplicação, com juros compostos, que são as sementes, os frutos que vão gerar sementes desse seu processo de prosperidade, equivalente a uma árvore que se transforma numa floresta com o tempo. Tá bom? Então, essa foi então a ideia do vídeo de hoje. Tá? Comente aí o que você consegue extrair dessa história e o quanto isso tem a ver com aquilo que você pensa e o que você tem de plano para isso. Compartilha com a gente e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!